Preparados para ouvir a palavra? Eu sei que a gente tem um hábito de estar na igreja, mas existe uma correlação entre o pregador e aquele que ouve a palavra. Você precisa crer na palavra. Você precisa deixar que ela fale com você. A palavra muda tudo. Então esteja atento, não deixe nenhuma preocupação roubar agora a sua atenção. E quando você ouve a palavra, eu quero até incentivá-lo, sempre traga papel, caneta ou anote no bloco de notas, porque nós cremos na palavra profética. O que Deus fala com você e crava no seu coração é uma promessa. E você precisa lembrar das promessas. Porque no dia que o diabo disser para você que nada vai dar certo, a única forma de você seguir em frente é lembrando das promessas. Diga: Satanás, você é mentiroso, eu tenho promessas. Inimigo, você é um vagabundo, eu tenho promessas. Mas quando nós não escrevemos, eu vejo alguns irmãos que trazem caderno e anotam. Não é anotar a palavra inteira, mas algo que Deus falou e você recebe na sua alma. Tem esse hábito, amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmos número 126. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até noutras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Quero ler mais uma vez apenas o verso 1 do Salmo 126. Quando, vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Só até aí. Repita comigo: quando o Senhor. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, tem coisas que nós não somos capazes de lidar. E é por isso que humildemente sentamos para te ouvir. O Senhor é o condutor da nossa vida. Não há ninguém aqui que não esteja numa guerra. Não há ninguém aqui que não esteja debaixo de uma ameaça do inferno. Mas é por isso que queremos te ouvir. O Senhor sabe o meu futuro. O Senhor conhece a minha estrutura. E enquanto ouvimos tua palavra, Senhor, nos torna vivos de novo. Enquanto ouvimos tua voz, restaura a nossa sorte, restaura o nosso coração, quebra todo o laço das trevas, desfaz toda a maldição, que caia por terra tudo aquilo que vem nos entristecer. E queremos sair desta reunião renovados e empoderados pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Esse é um salmo muito conhecido, muito pregado, mas o que me chama a atenção nesse salmo é quando ele começa. Põe para mim de novo só o versículo 1. Quando o Senhor trouxe. Quando o Senhor trouxe. É como se esse momento de ser trazido de volta para um tempo de honra, um tempo de paz, fosse uma decisão única, exclusiva de Deus, sendo dotado do melhor tempo. Quando a gente observa esse texto, que tem muitos ensinamentos, o meu coração ele se alegra em saber que Deus sabe quando, que Deus tem uma data específica. É como se nós estivéssemos vivendo dentro de uma cápsula do tempo, onde Deus tem nas suas mãos todas as promessas que nos fez, as promessas nas mais diferentes áreas da minha vida, que eu não tenho a mínima ideia de como elas vão vir à tona. Já ouviu falar de cápsula do tempo?
Quando você escreve coisas, aí você enterra no chão. Você tem uma esperança de que um dia vai passar o tempo e você vai desenterrar aquela cápsula, e coisas que você escreveu ali, elas hoje são reais. E assim são as promessas que Deus nos fez. Ele fala conosco que vai fazer, que vai restaurar nossa sorte. E a gente fica dizendo, mas quando será, Deus? Mas começa o salmo dizendo, quando o Senhor nos trouxe de volta. Não foi o esforço deles, não foi um desvio de atenção do diabo, não foi uma sorte, não, eles voltaram quando o Senhor os trouxe de volta. Isso anima o meu coração, porque quando nós falamos, por exemplo, essa expressão, Deus sabe o momento, agora está na mão de Deus, agora só Deus, isso para nós é uma expressão melancólica. É como se nós falássemos, agora já era. Uma pessoa está desenganada, aí tem uma pessoa no corredor dizendo, agora só Deus, está na mão de Deus. Mas nós não estamos falando está nas mãos de Deus porque a minha fé está viva e eu estou crendo que Deus vai curar. Não, eu estou dizendo acabou. O agora só Deus para nós já era, foi para o beleléu, acabou. Nós temos essa mania de estimular a nossa mente a finalizar assuntos quando nós não enxergamos como sair disso. Então nós encerramos assuntos. E infelizmente, crer que Deus sabe o momento, mesmo quando eu não sei, para nós é uma tragédia. A gente não consegue ter a cabeça no lugar, a gente não consegue trabalhar em paz, porque não saber o futuro me intriga, judia de mim. Mas eu quero que hoje a nossa alma aprenda, essa minha alma mimada, que quer ter o controle de tudo, e quando chegar numa situação que eu não souber o que fazer, e eu vou ser obrigado a dizer para os meus medos, Deus sabe a hora, Deus sabe o momento, que não seja uma expressão de alguém que está dizendo, acabou, já era, quebrei, mas que seja uma expressão convicta, de que eu não sei, mas Deus sabe o momento, e existe realmente um momento que Deus vai fazer. Nós servimos a um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que sabe todas as coisas, mesmo quando eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Irmãos, olha, é muito importante lembrar da onisciência de Deus. Você tem que lembrar disso todos os dias, acordar e dizer, Deus sabe tudo, Deus sabe a hora, Deus sabe o momento, Deus sabe tudo. E eu sei que se você já ouviu isso várias vezes, já me viu pregando sobre isso várias vezes, e talvez você vai dizer, não é possível, pastor, que eu saí da minha casa hoje para ouvir algo que eu sei, mas não é, na prática não é tão simples assim. Lembrar da onisciência de Deus é tão importante para proteger minha mente do caos de um bombardeio de notícias, do caos da instabilidade financeira. Assim como pais não contam tudo para os filhos, Deus não nos conta tudo. Algumas vezes minha filha entra no carro e eu não dou explicação para ela de onde nós vamos. Eu não fico contando para minha filha por que estou entrando na rua A, na rua B, e ainda assim ela está sentada no carro, brincando, conversando, porque pais não são obrigados a contar tudo para os filhos. Eu não sei quando nós vamos chegar no destino, eu não sei quando realmente sua casa vai ser transformada, e nem quando você vai ver sua sorte mudada. E eu sei que alguns aqui estão cansados, porque na sua maneira de ver, você já está ultrapassado, ou já foi o tempo, e aí há uma situação desconfortável. Mas eu quero dizer nesse altar, Deus tem planos para a sua vida. E eu sei que para alguns vai dizer, pastor, eu já ouvi isso tantas vezes. Vai ouvir de novo. Deus tem uma estratégia para cada área da sua vida, e Deus sabe quando. Mas isso não é o sinal de que vai morrer, vai quebrar. Só por Deus, agora está na mão de Deus. Agora só Deus, não, só por Deus, agora está na mão de Deus. Agora que eu sei que eu vou viver, porque Deus tem o momento certo. Desculpa, só por Deus não é luto, só por Deus é a maior expressão de fé da minha vida. Eu não vou morrer dizendo só por Deus, ao contrário, eu vou viver. Eu lembro de um texto em Apocalipse capítulo 2, verso 8. Esse texto é incrível.
Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: eis o que diz aquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, no entanto são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão, preste atenção agora, e vocês passarão por uma perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Deixa o texto, por favor. Você sabe o que me salta aos olhos em tudo que eu li para você? É que vocês passarão por uma perseguição durante 10 dias. É como se Deus falasse assim: olha, vocês vão sofrer, mas existe um tempo definido por mim para acabar. O diabo vai se levantar, a sinagoga de Satanás vai se levantar, eles vão lançar alguns de vocês, mas seja fiel, porque vai durar 10 dias. É para sempre? Não, vai durar 10 dias. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, não tenho a mínima ideia do que você está enfrentando, mas Deus manda eu te dizer: não está solto, tem um cronograma definido para tudo, e tudo tem uma data para acabar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. Você está dizendo: pastor, mas eu não estou aguentando. Assim como eram 10 dias, talvez você esteja no 9º dia, talvez você esteja no 9º dia e meio. Há um tempo definido por Deus para isso acabar, e talvez você está vivendo quase o final desse processo, e a ordem de Deus é: seja fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida. Em outras palavras, não está solto. É isso que a mente quer que você entenda, que a tua vida está solta, então você corre como uma barata tonta de um lado para o outro. E Deus está dizendo para você: acalme-se, eu tenho o momento certo de virar a sua sorte. Deus está dizendo: você vai sofrer pressões, você vai sofrer perseguições. Parece que a Capetolândia está triunfando, vai ter a sinagoga de Satanás te perseguindo, mas quando você passar por tudo isso, acalme-se, porque eu já defini o tempo que eles vão colocar as manguinhas de fora, e eu já defini o tempo onde eu vou levar cativo o cativeiro e mudar a tua história. Pô, pastor, eu não aguento mais. Aguenta sim. Pastor, eu vou surtar. Vai surtar não. Deus tem um plano. Levanta a mão bem alto e grita para você ouvir: Deus tem um plano. Diga de novo: Deus tem um plano. Grita: Deus sabe o momento certo. Não está solto. Não está solto. Em nome de Jesus, toda agonia que está no seu coração não está solto. Coloca para mim o Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. O que ele está falando? Se você forçar sua mente para entender que tudo que começa tem uma hora para acabar, e que Deus é o Senhor do tempo, você nunca vai viver a segunda morte. O que é a segunda morte? A destruição eterna. Tudo vai ser usado a seu favor. Então eu quero lembrar você do Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor nos trouxe, vai chegar o dia que você vai dizer: eu lutei tanto para conseguir e não consegui, porque não é o dia que você define, é o dia que o Senhor te traz. E eu quero declarar: anima-te, porque a cada dia que passa você está mais perto de viver quando o Senhor me trouxe de volta. Deus ama você, meu irmão. Deus não errou quando fez você, minha irmã. Há um dia, e você não pode perder a sua paz por conta do caos. Salomão nos ensina isso. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, um dos textos mais famosos da Bíblia em relação ao tempo. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. De novo e mais alto. 1, 2, 3. Sabe o que Salomão está dizendo? Existe um cronograma de Deus, e tudo que está acontecendo porque tem que acontecer. É difícil porque
Deus não vai contar os detalhes para você, mas eu quero dizer que você está exatamente onde tem que estar. Você está passando exatamente pelo que tem que passar. Você está enfrentando exatamente o que tem que enfrentar. E tudo que Deus espera de você é que você confie que Ele sabe a hora que isso vai acabar. Você não precisa fugir, você não precisa se drogar, você não precisa se entregar. Tudo está exatamente no cronograma. Eu quero dizer para você que se você manter a sua santidade, se você se afastar do pecado, todas as coisas estão exatamente onde tinham que estar. E você vai ver cada peça se unindo uma à outra. Deus vai montar um grande quebra-cabeça e tudo vai fazer sentido. Na minha vida, eu não sei na sua, mas na minha vida eu vejo coisas. Algumas pessoas falam assim: nossa pastor, você é frio. Mas eu aprendi a criar uma igreja e conduzir uma igreja madura, amém, irmãos? Eu ensino você a ser maduro. Eu não quero que você dependa de mim, mas uma das coisas que eu provei na minha vida é que fases que eu não entendo, eu continuo. Fases que o sabor é amargo, eu continuo. Fases que são injustas, eu continuo. Eu simplesmente não me dou a chance de parar. Eu vou tremendo, eu vou com a boca seca. E eu não sou perfeito, mas eu aprendi a viver isso na minha vida. E quando eu olho para o retrovisor, eu vejo que os maiores absurdos, as coisas mais inúteis que poderiam acontecer na minha história, Deus tem um jeito todo poderoso de conectar coisas que nunca se conectariam para favorecer o plano que Ele tem na minha vida. E eu quero dizer que Deus não vai desperdiçar nenhum dia da sua vida. Deus não vai desperdiçar nenhum mês da sua vida. Aí você diz: pastor, mas o que tem a ver essa maldade que eu estou sofrendo com o plano de Deus? Eu não sei, mas Deus sabe. Pastor, o que tem a ver essa perseguição que eu estou enfrentando com a glória que Deus prometeu derramar na minha vida? Eu não sei, mas Deus sabe quando. Deus sabe quando. Deus sabe a hora. Eu não sei. Então deita no banco do passageiro, fecha essa boca se for para reclamar e liga o som do rádio e adora, porque papai sabe quando isso vai acabar. Eu declaro que a sua luta contra a ansiedade acaba hoje. Eu declaro pelo poder do Evangelho que a sua luta hoje não é contra a ansiedade. A sua luta é para se encher das forças espirituais, para sobreviver a essa estação da sua vida. Deus tem o cronograma na mão, e eu quero declarar: essa estação não vai matar você. Deus tem um cronograma. Deus sabe quando. Descanse a sua alma com a verdade. Grita: Deus sabe quando. Fecha o olho e grita: Deus sabe quando. Olha para o teu maior medo e diga: Deus sabe quando. Olha para o teu futuro e diga: Deus sabe quando. Olha para as afrontas do diabo e diga: Deus sabe quando. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Quando o Senhor nos trouxe de volta. Oh meu Deus do céu, eu vou voltar a dormir hoje, porque Deus sabe quando. Oh meu Deus do céu, eu vou voltar a sorrir. Deus sabe quando. Eu vou voltar a sentar no sofá e vou cochilar gostoso, porque Deus sabe quando. Eu não estou solto, eu não sou um barco à deriva. Eu sou alguém que crê no cronograma de Deus. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Alma mimada, cale sua boca. Deus sabe quando. Aí eu quero ler para você a história. Põe para mim Salmo 137. Nos Salmos, eles não estão de forma cronológica. O Salmo 126, ele refere-se a um período depois do Salmo 137. Então, cronologicamente falando, o Salmo 137 acontece antes do Salmo 126, mas eles estão conectados. Quando você ler no Salmo 126 que o Senhor nos trouxe de volta, o Salmo 137 fala de como eles estavam ainda escravos na Babilônia. E esse é o relato deles. Salmo 137, verso 1: junto aos rios da Babilônia nos sentamos e choramos, ao lembrar de Sião, de Jerusalém. O luto era tão grande que nós penduramos nos salgueiros as nossas harpas, pois os nossos captores, os babilônicos, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, e dizendo: cantem-nos, cantem para nós uma das canções que vocês cantavam lá em Jerusalém, em Sião.
Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades, que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: rasem-na, rasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia destinada à destruição, bem-aventurado aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Só até aqui. O Salmo 137 relata um tempo de luto na vida dos israelitas. Então é uma temporada de dor. Eles dizem: olha, nós estamos pendurando as nossas harpas nos salgueiros. Nós não temos vontade de cantar, nós não temos vontade de sorrir. E afinal de contas, como cantaríamos numa terra estrangeira? É o que a gente diz. Como ser feliz vivendo o que eu estou vivendo? Como adorar a Deus trabalhando onde eu trabalho, morando com quem eu moro? O Salmo 137 revela uma temporada de choro. E eu não sei qual a minha próxima temporada. Eu não sei se a minha próxima temporada vai ser boa ou ruim. Mas eu sei que uma temporada de luto arranca nossas forças. Algumas vezes você vai, por exemplo, orar para alguém ser curado e você mesmo está doente. Isso é uma temporada difícil. Outras vezes você, que sempre foi o arrimo da família na estrutura emocional, todo mundo te liga para contar o que está acontecendo. Você é o para-raio de todo mundo. Todo mundo se acostumou a jogar em você o lixo emocional, dizendo: nossa, eu me sinto tão bem quando eu falo com você. Na verdade não é que ela se sente bem, é que ela percebeu que você consegue ouvi-la. E o mundo está carente de pessoas capazes de ouvir. Só que ela não entende que muitas vezes você tem uma paciência enorme para ouvir. Você até aconselha essa pessoa, mas você está pior do que ela. Existem algumas temporadas que nós somos testados e a nossa vontade é pendurar a harpa. É dizer, a minha vontade é não falar mais nada, não cantar mais nada. Não sei se você já passou por fases que tudo te irrita. Um choro de uma criança irrita. A vontade que você tem é mandar todo mundo calar a boca. Calem a boca, sai da minha casa, vai embora. A gente não faz isso por educação, mas a vontade que a gente tem é: eu não quero ver ninguém na minha frente. É isso que eles estão enfrentando. Nós estamos pendurando nossas harpas. A gente não quer cantar, não. A gente não quer. Essa fase da nossa vida, a gente não quer conversa. A gente não quer. A gente está insatisfeito. A gente não quer morar aqui. A gente não quer estar aqui. Eu estou com o saco cheio de tudo. Quero ir embora. Estou irritado. Porque acontecimentos destroem o nosso coração. E a gente começa a dizer: não é possível, meu. Não é possível. Aí a gente começa a se aposentar espiritualmente. E no cronograma de Deus existem um registro desses momentos da nossa vida. Nós já passamos por estações de choro, e eu sei que muitos aqui já passaram, que quando você chorou, Deus secou suas lágrimas. Situações de desespero, onde inesperadamente Deus veio lá e te socorreu. Mas aí chegou outra fase de choro, chegou outra fase de desespero. Os filhos de Israel estavam se lamentando, porque eles queriam silêncio. Não dá para cantar assim. E sabe o que os babilônicos falavam? Cantem para nós. Cantem as canções que vocês cantavam lá em Jerusalém, aqui. E a pergunta que eles faziam é: como cantar vivendo o que eu estou vivendo? Como cantar nessa estação? Eu aprendi que as pessoas sempre esperam que nós passemos pelas fases como se nada tivesse acontecido com a gente. É por isso que olham para nós e falam assim: nossa, levanta rápido, se cura rápido, nossa, reage, vai lá, vai para cima. Porque as pessoas, elas nunca conseguem entender de fato como nós estamos. E é isso que os babilônicos estão falando: olha, vocês têm comida, olha, vocês estão junto a um rio, olha, vocês estão vestidos. Por
Por quê? Só porque eles estão longe? Mas a verdade é que os babilônicos queriam dizer: haja normalmente nessa estação da sua vida. Olha, algumas fases você não pode deixar de ser normal. Mas a gente é gente. Não dá para agir normal com algumas coisas que acontecem. Não dá para fingir que alguma coisa não aconteceu. Existe um grau de dor que é tão forte que você precisa se desligar, senão você morre. Existe um grau de vergonha, existe um grau de cansaço que você tem que colocar o pé no freio, porque senão você não aguenta. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão pendurando o coração deles no salgueiro. Eles estão dizendo: eu não consigo, eu prefiro que a minha língua grude no céu da boca, eu prefiro que o meu dom de tocar um instrumento, a minha mão fique torta, mas eu me nego a viver assim. Tem fases que a gente fica tão enjoado de tudo, a gente fica tão de saco cheio, que até uma criança sorrindo nos irrita. Até a alegria do outro me dá raiva. Essa pessoa sorri demais. Eu estou pregando para gente ou para anjo aqui? Quem é gente aqui? Quem já passou por fases assim? Mas eu quero que você entenda: quando você estiver no inverno, você tem que entender que coisas vão tornar você muito sensível. Mas existe sim, no cronograma de Deus, o tempo do choro, o tempo da perseguição, o tempo das coisas darem errado. Existe sim o tempo, mas também existe o tempo do vento soprar. Existe o tempo que as portas vão se abrir. E Deus não está dizendo: não queira administrar o tempo é comigo, mas confie em mim, mesmo quando as estações forem contrárias. Deus está dizendo: existe um tempo que eu vou chegar e dizer: basta, é suficiente. E até que esse dia chegue, durma crendo que nada é maior do que a sua estrutura. Vai chegar um dia que eu vou abaixar o meu cetro real e dizer: Satanás recue, demônios se afastem, anjos levem carne, anjos levem água. Ele chegou no limite, está dentro do meu cronograma. É agora a hora de virar a chave. Você não pode esquecer que Deus sabe quando. Você passou pelo inverno, você passou pelo vale, e Deus manda dizer: eu estou prestes a proclamar que é suficiente. Eu estou prestes a proclamar que acabou. Eu estou prestes a dizer: chega, é o suficiente. Levanta as mãos, diga: eu estou prestes a ouvir de Deus. É o suficiente. Já sofreu o suficiente, já apanhou o suficiente, já sofreu o suficiente, já apanhou o suficiente. Deus sabe quando. Você vai olhar no relógio e vai descobrir que o tempo do choro acabou, o tempo da vergonha acabou. Deus sabe quando. Põe de novo o Salmo 126:1 aqui. Quando o Senhor, não foi o esforço deles. Você esqueceu que Deus controla tudo? Você esqueceu que Deus tem uma vitória para cada problema da sua vida? Você esqueceu que Deus é o próprio Alfa e o Ômega? Quando o Senhor. Põe de novo o texto para aqui. Eu preciso que você leia. É algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de entender. Leia comigo no 3. Quando o Senhor trouxe a restauração a Sião, era como sonho. Mas quem definiu esse dia? Você? Eu determino o que vai ser essa semana? Eu estou determinando que esse é o mês da minha vitória? Não. Quando o Senhor. Olha para o seu vizinho e diga: Deus sabe quando. A verdade é que os israelitas não estavam presos porque Deus era cruel. Eles estavam presos porque eles foram ingratos. Deus permitiu o cativeiro, os babilônicos levarem eles para a Babilônia para serem escravizados, feitos de palhaço mesmo, porque na verdade eles adoraram falsos deuses. Eles se voltaram contra o Senhor. Alguns cativeiros entram no cronograma não porque Deus quer nos ver cativos, mas porque nós esquecemos quem Deus é. Alguns sofrimentos não deveriam nunca estar na nossa história, mas estão lá porque nós colhemos fruto de uma plantação ruim. Porque a gente é precipitado, porque a gente dá muito valor para nossas emoções,
ou porque temos dificuldade em nos comprometer com Deus. É o Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. A gente gosta de tudo que tem aqui, mas quando aperta um pouquinho, quando diz, olha, você tem que decidir, você tem que parar de ter esse comportamento que Deus não aprova, você tem que santificar seu namoro, você tem que mudar seus hábitos, você não pode viver como um homem boêmio, uma mulher boêmia, você não pode acender uma vela por um demônio e uma vela por um santo, você não pode. E aí a gente diz, então, eu não quero. E nesses momentos, quando eu planto dúvida, quando eu planto incredulidade, eu vou colher dúvida, incredulidade. O plano original de Deus nunca foi que os israelitas fossem escravos na Babilônia, mas Deus está usando a Babilônia para chamar a atenção deles, para que eles se convertam. E eu vou dizer a você, muito das pessoas que mais te irritam hoje, talvez sejam as pessoas que mais são usadas por Deus para chamar sua atenção. Muitas pessoas que você diz, não é possível, essa pessoa não me deixa em paz. Graças a ela você está aqui na igreja. Graças a essa pessoa que te atormenta, que te estressa, que te persegue, que te ameaça. Talvez se não fosse ela, aqueles que te beijam não te trariam para cá, aqueles que te abraçam não te trariam para cá, aqueles que puxam o seu saco não te trariam para cá, mas aquele que diz que vai te matar, que vai te destruir, que vai fazer fofoca de você, é por isso que você vem aqui babando, dizendo, Deus me ajuda. É exatamente isso que os babilônicos estão fazendo. Eles estão sendo usados por Deus para chamar a atenção dos israelitas, para dizer, acordem, tomem vergonha na cara. Nunca foi vontade de Deus vocês serem humilhados, mas vocês se perderam. Olha que interessante, o povo babilônico escravizou Jerusalém, zombaram dos israelitas até o ano 539 a.C. E no ano 539 a.C., Deus disse, é suficiente. Quando Deus disse é suficiente, Deus levantou os persas. Os persas invadiram a Babilônia e escravizaram aqueles que escravizavam o povo de Deus. Os persas escravizaram aqueles que escravizavam o povo de Deus. É como se Deus falasse, é suficiente. Eles já maltrataram demais o meu povo, eles já humilharam demais, agora eles vão ser presos. Num momento, no estalar de dedos, numa liberação de palavra, Deus fez aquele que maltratava ser maltratado. Deus fez aquele que escravizava se tornar escravo. O que eu quero dizer para você é que as coisas podem mudar do dia para a noite. Os babilônicos achavam que nunca poderiam ser derrubados por ninguém. Eles achavam que eles estavam acima do bem e do mal. Mas ninguém consegue parar quando Deus diz é suficiente. E tem um é suficiente para a sua vida. Tem um dia marcado onde Deus vai dizer, acabou. Eu te segurei o necessário, eu te freiei o necessário. Agora meu filho, decola. Agora meu filho, vai. E aí você vai perceber que coisas que você falava, pastor, eu não tenho habilidade para fazer, de repente seus dedos começam a trabalhar mais rápido. Coisas que você falava, não é possível, eu não consigo lidar com 3 problemas ao mesmo tempo. E a sua cabeça é ampliada e você começa a ter um HD supersônico. E você resolve problema no trabalho com excelência. Você tem resposta para a tua família. É como se Deus falasse, é suficiente, eu voltei a ter sua atenção. E agora entra no meu cronograma, eu vou cuidar de você. Eu profetizo, você não sabe quem Deus vai usar e nem de onde virá, mas eu declaro, Deus vai tirar você disso. Deus vai tirar você disso. Vai chegar esta semana um é suficiente de Deus. E eu declaro, estações estão prestes a mudar na sua vida. Eu declaro desse altar como profeta do Senhor na sua vida. Deus manda eu dizer, acredite com toda a sua força. Existem estações prestes a mudar e ninguém vai impedir. Há pessoas com cara feia, colocaram cadeados e disseram, aqui ele não passa, por aqui ele não vai. Eu amarrei, isso aqui está muito protegido, ele nunca vai ter acesso. Do mesmo jeito que os babilônicos achavam que tinham domínio, e Deus levantou os persas para prender os babilônicos. Deus vai mudar o teu cativeiro e vai tirar você daí. Você pode estar em menor número, pode estar em desvantagem, podem ter mais dinheiro que você, podem ter mais influência que você, podem ter mais diplomas na parede que você, mas quando Deus diz é suficiente, ninguém segura o que Deus diz. Ninguém, em nome de Jesus. Põe de novo
Salmo 126, 1 aqui. No 3, lê comigo. 1, 2, 3. Quando... Então tem uma semana que você vai dizer assim: quando Deus me curou, eu voltei a sonhar. Quando Deus me promoveu, eu voltei a prosperar. Quando Deus trouxe meu filho de volta para casa, as coisas lá em casa entraram no eixo. Quando Deus me batizou com o Espírito Santo, existe um tempo definido por Deus. E eu quero dizer, não tema o diabo, porque Deus sabe quando. Ele não é um velho gaga com Alzheimer que dorme no trono. Deus não precisa de um anjo o tempo todo cutucando ele se ele acorda. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Alfa, Ômega, princípio e fim. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é santo. Quando o Senhor, quando o Senhor, e eu quero dizer que tem um quando o Senhor para a tua vida. Vai dormir em paz hoje, vai descansar, vai trabalhar na humildade amanhã. Deixe que eles cantem vitória o quanto quiserem, deixe que zombem de você o quanto quiser. Há um quando o Senhor para a sua vida. Esse quando vai chegar, e quando esse quando chegar, podem ser poderosos, podem ser políticos, podem ser reis, podem ser presidentes, podem ter as chaves nas mãos. Quando o cetro do rei disser é suficiente, vai voltar a sonhar. É suficiente, vai voltar, ninguém segura. Olha o que diz o verso 2 do Salmo 126. No Salmo 137 eles penduram as harpas. No Salmo 137 os babilônicos dizem: cantem para nós, e daí que vocês estão escravos. Mas agora no Salmo 126, quando o Senhor definiu, a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua, que eles falavam que grude no céu da boca, agora eles dizem a nossa língua de cantos de alegria. Deus tem dias assim para você. Deus tem uma vitória para cada problema da sua vida. Para todos vocês que estão online, para todos vocês que estão aqui, que estão vivendo um momento de agonia, escute isso: Deus tem uma vitória para você. Para todos que estão aqui apreensivos porque vem vozes se aproximando, o chão tremendo de cavalgarem contra você, há uma vitória para a sua vida. Então Deus diz: não se acostume a ficar deprimido, porque essa depressão vai passar. Não se acostume a ser um chorão, porque esse choro vai passar. Chore, mas não se acostume a chorar. Fique meio depressivo, mas não se acostume com a depressão. Sinta-se um pouquinho solitário, mas não se acostume com a solidão. Não se acostume a ficar para baixo. Não se acostume, porque Deus é o dono do vento, e Ele sopra o vento para onde quiser. E os ventos estão prestes a mudar, diz o Senhor. Você vai viver os mesmos lábios que se calaram numa temporada. Os mesmos lábios que disseram: eu não tenho força para falar nada, tudo me irrita, eu tenho vontade de mandar todo mundo lamber sabão, eu tenho vontade de xingar, pastor, tudo me irrita. Até mesmo as pessoas que vêm na minha casa me visitar, a vontade que eu tenho é dizer: me deixa em paz, sumam da minha vida. Deus está dizendo: os mesmos lábios que queriam morrer vão ser os mesmos lábios que vão entoar os mais lindos cânticos de alegria. Meu Deus do céu, vai voltar a cantar. Você já viveu uma fase de angústia que esqueceu até como é viver sem angústia. Você já viveu uma fase de choro que esqueceu até. Deus manda dizer: não se acostume com essas fases, não deixe que elas deformem o seu coração, porque você vai voltar a sonhar. Volta a pegar o papel, volta a pegar a caneta. Se desconecta dos recursos, se desconecta das possibilidades humanas. Volte a escrever loucuras. Essa semana eu peguei um papel e escrevi uma loucura. Uma loucura tão loucura que eu não mostrei nem para minha esposa. Uma loucura que eu sei que só Deus pode fazer. Eu escrevi. Por que eu escrevi? Porque eu quis registrar. Eu escrevi num papel e eu li para mim mesmo. E li como uma mulher do fluxo de sangue. Eu li várias vezes. A primeira vez que eu li o que escrevi, não aconteceu nada na minha alma. A segunda vez eu tive medo. A terceira vez eu me senti um idiota. Mas a quarta vez o Espírito Santo disse: continue lendo, continue lendo,
E Deus começou a mostrar que Ele é poderoso para fazer o que Ele quer fazer. E Ele não precisa que nada combine com a minha realidade para Ele fazer o que pode fazer. Deus não precisa que as coisas melhorem à minha volta. Deus não precisa que alguém me ajude. Ele simplesmente libera uma palavra e aquilo que não existe vem à existência. Deus simplesmente, eu lembro que eu fiquei repetindo no meu escritório várias vezes. E de repente eu comecei a falar em mistérios com Deus. Comecei a chorar porque aquilo era real, era palpável. Eu comecei escrevendo uma loucura e daqui a pouco não era uma loucura, é algo que Deus disse: tem um tempo para isso, está no meu cronograma, meu filho, está no meu cronograma, meu filho, eu sei quando e vai ser. E eu quero dizer para você, você vai ser um doido na mão de muita gente, mas Deus está dizendo: eu sondo o teu coração. Comece a escrever, vai explodir na sua mente sonhos, vai explodir na sua mente coisas incríveis. Deus vai colocar seu coração para viver um tempo de júbilo, algo que é incrível, que não cabe. Sabe o que são sonhos? Você sabe o que é um sonho? Sonhos são coisas difíceis de acreditar. Sonhos são coisas difíceis, aleluia. Coisas difíceis de serem reais. Então, por favor, quando você falar, eu tenho um sonho, veja se é um sonho mesmo. Não dê o nome de sonho para algo que você pode fazer. Isso não é um sonho. Não chame de sonho algo que você pode passar o cartão de crédito. Não chame de sonho algo que o banco pode financiar para você. Não chame de sonho aquilo que, se você trabalhar um pouquinho mais, você consegue comprar. Não chame de sonho aquilo que está ao alcance do seu braço. Sonhos são coisas difíceis de realizar. Sonhos são coisas quase que impossíveis de serem reais. E eles dizem: quando o Senhor nos trouxe de volta para Sião, estávamos como os que sonham. É como se eles falassem: nós estamos vivendo coisas que nós nunca imaginávamos viver. Nós estamos vivendo uma fase que nem com todo o meu esforço, com todo o meu talento, com toda a minha inteligência, com todo o meu network, com todos os meus diplomas, eu nunca seria capaz. Você já sonhou coisas assim? Coisas que você viaja. Eu me lembro quando eu era criança, tinha o Lucas Silvio Silva, lembra, na TV Cultura, O Mundo da Lua? Ele pegava ali o radinho dele. Quem assistiu O Mundo da Lua aqui? Ele pegava o radinho dele e ele viajava. E algumas vezes eu estou em casa, vejo minha filha conversando. Minha filha é uma criança, literalmente, tem 8 anos e é uma criança. Então eu vejo ela conversando com o espelho. Tudo na mão da Júlia vira um personagem. Tudo. Ela pega 2 escovas, ela brinca. Minha filha é uma criança. E algumas coisas que ela brinca, e algumas vezes ela tem bonecas que eu compro para ela, mas o que ela mais ama é caixa de papelão. É impressionante. Se você for em casa, qualquer dia você vai achar uma caixa de papelão lá. Ela entra na caixa de papelão e ela brinca, ela ama a caixa de papelão. Porque na caixa de papelão ela dá a forma que ela quiser. Vira um avião, vira uma casa, vira uma mansão, vira um barco. A verdade é que aquela caixa de papelão é uma caixa de papelão, mas o sonho dela é impossível uma caixa de papelão virar um barco, mas para ela vira um barco. Para ela vira. Tem dia que ela está dentro da caixa de papelão, ela dá um grito. Ah! Tá tudo bem, ela está na sala de casa, mas alguma coisa aconteceu dentro daquela caixa de papelão. A mente dela fez ela viver uma coisa que não é real, mas foi real para ela. Está entendendo o que Deus quer de você? Vai ter dias que você vai dizer: e aí, como é que está? Eu estou vivendo um sonho. Eu estou vivendo um sonho, pastor. Eu quero dias assim para mim. Eu quero semanas assim para mim. Eu quero semanas que eu vou dizer para alguém: me belisca, por favor, você pode me beliscar. Por quê? Porque eu achei que aquilo que eu nunca teria está chegando na minha mão. Oh meu Deus do céu, eu nunca achei. Eu quero que você pratique o sorriso. Põe para mim o versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso. Dá um sorriso aí para mim. Mostra os atacantes. Esse aqui é o riso bobo. É o riso de alguém. Eu quero que você pratique o sorriso. Você que está aí me assistindo, dá um sorriso aí. Estraga o botox, meu irmão. Mas sabe como termina o texto? Deixa o 2 aqui. O mais lindo
Até eles estavam escravos, mas olha o que Deus faz. Até nas outras nações. Então eu sou brasileiro. Os paraguaios, os uruguaios, os bolivianos, os colombianos, os argentinos estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Eu nunca conversei com meu vizinho da frente, mas vai chegar um dia que ele vai conversar com outro vizinho e dizer: cara, grandes coisas Deus fez pelo nosso vizinho aqui, na verdade. Nós acompanhamos os momentos difíceis dele. Grandes coisas fez o Senhor. Em outros povos se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu encerro dizendo que eu quero repreender todo espírito que está mentindo para você. Eu quero declarar que Satanás está proibido de falar a sua mente. Esse espírito que está roubando a sua capacidade de crer, esse espírito que está roubando a sua capacidade de confiar, deformando a sua visão. A palavra hoje virá como um sabão, limpando a tua mente, limpando o teu coração e devolvendo a sua capacidade de crer. Grita comigo: Deus sabe quando. Diga de novo: Deus sabe quando. Deus sabe quando. Abra bem sua boca, porque você vai cantar nessa semana. Deus sabe quando. Diga sem parar: Deus sabe quando. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Por que Deus deixou o diabo falar alguma coisa? Porque Ele sabe a hora que isso vai acabar. Vai chegar a hora de pegar suas harpas de novo. Vai chegar a hora que Deus vai dizer: é suficiente. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Pode voltar a sonhar. Pode voltar. Pega papel, pega caneta. Volta. Essa semana veio um pastor conversar comigo. E ele falou para mim assim: Pastor Diego, será que no seu melhor sonho você imaginava que a Lírio viveria o que está vivendo hoje? Eu disse sim. Eu disse para ele: por favor, não me tenha por soberbo, mas isso aqui não é nem perto do que Deus me disse que vai fazer. E aí eu disse para ele: mas eu não disse que creio agora. Em 2008, quando nós estávamos lá na Surucuás com 8 pessoas, Deus já tinha me dito que isso ia acontecer. Ao longo do caminho eu ouvi muita risada. Ao longo do caminho eu ouvi muita piada. Muita mesmo. Mas a verdade é que eu sabia que um dia ia chegar. Por isso que o seu compromisso não é com os homens, é com Deus. Deus sabe quando.